Hoje eu quero perguntar para você. Você já conversou com você mesma? Você já passou tempo pensando, conversando consigo mesma? Lá dentro de você, pensando em coisas, conversando com o seu eu? Quem já não passou por isso? E eu quero te falar de pessoas que na Bíblia também já pensaram, conversaram consigo mesmas, falaram coisas para si mesmas, porque a gente fala, muitas vezes a gente se dedica até tempo demais com pensamentos, com nossos pensamentos. A gente diz assim, falando com os meus botões. Às vezes a gente vê pessoa na rua passando e falando sozinha e pensa assim, ai, credo, com quem que tá falando, ou tá orando, ou tá perturbada. Não, às vezes as pessoas estão falando consigo mesmas. E eu quero te falar, o paralítico, quando Jesus lá em João 5, Jesus encontra aquele homem lá no tanque de Betesda. Jesus fala para ele, você quer ser curado? Fazia 38 anos que aquele homem estava lá. Ele estava ali 38 anos naquele tanque esperando para ser curado. Quantas vezes ele não deve ter pensado consigo mesmo? Ai, se tivesse alguém para me jogar aqui dentro do tanque. Porque eles tinham aquela crença de que se alguém jogasse a pessoa na hora que o anjo agitasse a água, ele ia ser curado. E aquele homem não tinha ninguém para jogar ele na água. Então imagina quanto tempo ele pensou com ele mesmo. Ai, se tivesse alguém aqui. Uma pessoa que falou consigo mesma, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com um fluxo de sangue que não cessava, e ela disse para ela mesma, se tão somente eu tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. Então ela pensava com ela mesma. E quantas vezes a gente está pensando, falando consigo mesma? E eu quero dizer para você que as principais e mais abundantes conversas acontecem entre a gente com o nosso próprio eu. Mas nem tudo é seta maligna. Às vezes a gente pensa assim, eu tive um pensamento, eu estava ali falando comigo, eu estava ali pensando e tive esse pensamento, eu tive essa ideia, eu tive essa coisa que está aqui dentro de mim que eu não consigo parar de pensar nisso. Nem tudo é seta maligna, nem tudo é o diabo soprando no teu ouvido, e nem tudo também é o Espírito Santo que está falando. Muitas vezes é o nosso eu, é a nossa emoção que está tão agitada, que está tão mexida dentro de nós, e a gente acaba falando conosco mesma, e muitas vezes a gente fala coisas que não são de Deus, que não são coisas que Deus quer que a gente pense, e a gente acaba acreditando nisso. As nossas conversas interiores, elas podem estar nos dando saúde ou podem estar nos adoecendo. Muitas vezes a nossa alma, ao invés de estar fortalecida, ela está enfraquecida, porque nós deixamos que o nosso eu comece a conversar, a falar coisas para nós mesmas. Nem sempre é o diabo dizendo você não pode, você não consegue. Nem sempre é o diabo dizendo você está feia, você não tem nada para oferecer nesse lugar, no seu trabalho. Você não é uma boa mãe. Nem sempre é o diabo. Às vezes somos nós mesmas. E o nosso eu, ele não pode ser calado. Não tem como a gente tirar de dentro de nós o nosso eu, quem nós somos, a nossa emoção. Mas ele pode ser direcionado. Direcionado como? Porque nós podemos focar no que Deus diz e não no que nós mesmas estamos dizendo ou o que o diabo está dizendo. Nós temos que focar os nossos pensamentos no Senhor. Nós temos que conviver com os nossos assuntos, mas não perder tempo com eles. Quando a gente mesma percebe, isso aqui que eu estou pensando não é bênção, então eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu não vou me dedicar nesse pensamento, eu vou repreender. A Bíblia diz para nós levarmos os nossos pensamentos cativos a Jesus, ou seja, tem tanto pensamento dentro de nós que às vezes a gente precisa orar e dizer, Jesus, leva cativo
Repreenda esse pensamento para que ele não volte, porque senão aquilo fica remoendo dentro de nós e nos envenena e nos deixa enfermas. Então nós precisamos dedicar o nosso tempo a encher a nossa mente com as coisas de Deus, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Coloca um louvor para ouvir, vai ler a Bíblia, pede para uma amiga orar por você, busca no Senhor. Assim eu posso entender aquilo que eu estou pensando, aquilo que está se passando na minha vida. E assim a gente silencia a voz do medo, a voz do desânimo, a voz da derrota. Somente enchendo a nossa mente e o nosso coração com as coisas de Deus, a gente vai conseguir calar o nosso eu. Amém? Então o Salmo 23:3 diz assim, algo tão bonito. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Então nós precisamos pedir para o Senhor calar a nossa voz, o nosso eu, que muitas vezes é o problema que está ali, é a gente pensando 1000 vezes em como resolver uma situação, 1000 vezes no quanto a gente é cheia de defeitos, o quanto a gente é falha, o quanto a gente não vai ter vitória, a gente só fica pensando nisso e aquele pensamento vai criando força. Então nós devemos pedir para o Senhor, refrigera a minha alma e encher a nossa mente com as coisas de Deus, para que a gente possa esquecer tudo isso que vem para adoecer o nosso pensamento e firmar os nossos passos no Senhor. Amém? Que a partir de hoje você saiba calar o seu eu e deixar somente o Senhor falar na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus.